A galáxia muito distante de Star Wars abriga diversas espécies incríveis e complexas, e eu tô explorando cada uma delas nessa série aqui no canal, e já foram mais de 40 espécies que passaram por aqui, e hoje chegou a vez de descobrirmos tudo sobre os geonosianos, os insetos de Geonosis. Bora conhecer sua biologia, sociedade e costumes. Então já se inscreve no canal para ficar por dentro dos próximos episódios e aprender tudo sobre as espécies de Star Wars. Bom, como comentei, os geonosianos eram nativos do planeta Geonosis, localizado na orla exterior da galáxia. Esse mundo era desértico e inóspito e acabou sendo palco do primeiro embate entre a República e os separatistas, marcando o início das Guerras Clônicas. Essa espécie era muito similar aos insetos, porém muito mais desenvolvida. Os geonosianos tinham um exoesqueleto que fornecia proteção contra impactos físicos e ataques de radiação que ocasionalmente inundavam seu mundo. Seus rostos eram alongados e seus membros eram multiarticulados. A cabeça de um geonosiano comum era alongada e grande, com seus crânios montados no topo e nas laterais, onde tinham olhos bulbosos e pálpebras grossas. Apesar de sua constituição magra, os geonosianos eram bem fortes e eram capazes de construir enormes colmeias e fábricas em conjunto. Os atributos físicos de um geonosiano tendiam a variar dependendo da casta em que ele nascia. Normalmente, eles tinham duas variedades: os principais aristocratas e os guerreiros zangões. Ambos eram fisicamente fortes e cobertos por cristas ósseas que protegiam seus braços, pernas e órgãos vitais. Normalmente, sua pele era acastanhada e eles tinham uma estrutura esbelta. Eles eram muito resistentes à radiação que atingia seu mundo natal, mas tendiam a viver no subsolo para escapar desse fenômeno. Apesar de possuírem asas, eles também costumavam caminhar bastante, usando de duas pernas, cujos dedos dos pés os permitiam agarrar-se em penhascos rochosos. Suas asas eram feitas de couro e emergiam de seus ombros ossudos. Em média, os geonosianos adultos tinham entre 1,60 m e 1,80 m de altura, e tinham uma expectativa de vida de até 65 anos. Mesmo sendo uma espécie muito populosa e conhecida, os geonosianos não possuíam uma conexão com a força, nunca tendo produzido um ser sensitivo à força ou até mesmo um membro da Ordem Jedi ou da Ordem Sith. Como comentei, sua sociedade era baseada num sistema de castas, sendo dividida em drones trabalhadores e aristocratas, que incluía guerreiros reais servindo como batedores e fornecendo segurança para a colmeia. A importância da colmeia estava fortemente enraizada na mente geonosiana, e eles também desprezavam outras espécies. Como toda boa colmeia, a sociedade geonosiana era comandada por uma rainha, que por sua vez mantinha a colmeia funcionando e era o elo central da mente coletiva da colmeia. Na verdade, algumas rainhas tinham até mesmo uma ligação muito poderosa e podiam até controlar guerreiros mortos, o que originou a casta zumbi, os súditos mortos-vivos que eram forçados a obedecerem os desejos da rainha mesmo após a morte, graças à ajuda de vermes cerebrais geonosianos. Já a casta guerreira crescia rapidamente até a idade adulta e estava pronta para o combate já aos 6 anos de idade. Eles eram durões, obstinados e biologicamente adaptados a uma vida de guerra. Além disso, foram condicionados a agir em massa, ao mesmo tempo que mostravam uma mentalidade destemida e muito teimosa. Tais características os tornavam bons defensores e excelentes lutadores. Tal como a sociedade em geral, a casta guerreira era dividida entre a elite e os regulares. Os guerreiros de elite eram geneticamente superiores, tendo maiores habilidades na arte da guerra, enquanto os regulares estavam equipados com blasters sônicos e quase nenhum equipamento de proteção. Já a elite recebeu armas de raio capazes de cortar os escudos pessoais e o revestimento das armaduras Katarni. Os geonosianos não tinham forças armadas formais, embora tivessem forças básicas de segurança e aplicação de lei. Ao invés disso, eles usaram das suas fundições para construir um exército de droides que despertaram o interesse de corporativos ricos o suficiente para comprá-los. E é claro que eu estou me referindo à Federação de Comércio e o Sindicato Tecnológico. Na base da pirâmide temos a casta operária, que era composta por membros da classe mais baixa da sociedade geonosiana. Eles foram oprimidos pela casta guerreira, a maioria dos
dos quais não se importou em obrigar milhares de trabalhadores a trabalhar em condições duras, independentemente de qualquer perigo. Eles construíram as torres e fundições dos droides, bem como as obras arquitetônicas mais complexas, como a própria Arena Petranak que vimos em Ataque dos Clones. Alguns dos membros dessa casta eram conhecidos por terem asas que não funcionavam, e a única esperança que um trabalhador poderia ter de escapar de seu status inferior era no combate de gladiadores. Geonosianos da casta inferior eram frequentemente confrontados com outros geonosianos em grandes arenas. Se o geonosiano em questão sobrevivesse, ele alcançaria o status e ascenderia socialmente, ou ganharia riqueza suficiente para deixar Geonosis por completo. O próprio Poggle, que é um dos geonosianos mais conhecidos, foi um membro dessa casta, explicando o seu apelido de Poggle o Menor. Mas apesar disso, ele conseguiu se tornar o líder soberano de seu planeta e foi peça-chave para a elaboração dos planos da construção da Estrela da Morte. E se você está aprendendo algo novo sobre essa espécie, deixa o like no vídeo para que mais fãs de Star Wars tenham acesso a esse conteúdo. Os geonosianos tendiam a viver no subsolo para escapar da radiação que afetava seu mundo. Essa forma de existência também foi atribuída ao desejo de uma colmeia de se esconder de seus rivais, bem como dos predadores que viviam em seu mundo natal. Essas colmeias geonosianas subterrâneas eram tradicionalmente escondidas na paisagem e tinham muitas formas naturais de se misturar no ambiente. Suas moradias eram consideradas reinos espetaculares de arquitetura composta por altas torres rochosas que foram esculpidas na paisagem da superfície de seu mundo. As colmeias eram conectadas umas às outras por túneis povoados com quilômetros de extensão que se estendiam abaixo da superfície do planeta. Cada uma das colmeias guardava seus próprios túneis com vigilância. Grandes guerras foram travadas periodicamente pelo controle das grandes colmeias, com tais combates sendo travados dentro da rede de túneis. Essa guerra frequentemente incluía sabotagem, com minas sônicas sendo implantadas dentro do túnel de um rival. Sendo assim, os geonosianos adoravam batalhas e execuções públicas. Para as massas geonosianas, as visitas às arenas de execução eram eventos dramáticos e festivos. As arenas acomodavam um grande número de drones, e como eu comentei, as castas inferiores podiam escapar do trabalho penoso cotidiano de suas vidas, envolvendo-se em combates de gladiadores. Essas arenas também eram utilizadas como uma alternativa à detenção de prisioneiros, o que economizou os recursos da colmeia. Quaisquer prisioneiros serviam como entretenimento público, onde eram forçados a lutarem contra feras ferozes ou até mesmo entre si. A prática teve dois efeitos. Em primeiro lugar, reforçou o domínio dos aristocratas e, em segundo lugar, pacificou as massas de drones, entretendo-se com a violência. Um paralelo muito interessante com a Roma antiga e a política do pão e circo. Como tal, aqueles capturados pelos geonosianos eram enviados para as arenas, onde deveriam proporcionar direção para as massas, se degladiando e lutando contra monstros. E esse foi um resumão dos geonosianos, uma das espécies mais interessantes de Star Wars. E já que o assunto é esse, que tal desbravar a nossa playlist completa sobre as espécies de Star Wars? Ou então, que tal descobrir quem são as 10 criaturas mais perigosas de Star Wars? Tenho certeza que você vai curtir. Por hoje é isso, te vejo no próximo vídeo e this is the way.